Então, Satanás tem trabalhado para que eu e você não tenhamos a nossa identidade bem estabelecida. E aí nós vamos sendo rotulados. As pessoas vão falando, a gente vai acreditando. Você sabe que uma mentira, mesmo sendo mentira, se você acredita nela, ainda que seja uma mentira, em você se tornou uma verdade. Está determinando a sua e a minha vida. Então essa é a nossa grande batalha, na mente, no coração, no acreditar quem eu sou. Essa é a nossa grande batalha, é continuar olhando para aquilo que é a verdade, continuar tirando a mentira. Quantos aqui já tiveram algum pensamento de desânimo? Todos nós. Isso não é uma voz sua. Você é uma nova criatura. A sua nova natureza não fala coisas ruins para você. Deus também não fala coisas ruins para você. Tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes. Não pode gerar daquilo que Ele não é. Ele é bom, não é o que Ele faz, é quem Ele é. Certo, queridos? Então todas as vezes que você tem um pensamento de desânimo, é uma fala de alguém. Se não é minha e não é de Deus, é de quem? Do diabo. E há pessoas que estão ouvindo mais Satanás do que Deus, sem perceber. Pedro estava profetizando para Jesus, mas ele estava profetizando a partir de Satanás. Não faça isso. Você não precisa sofrer tanto. Pedro nem percebeu isso, porque ele estava natural. Quantos estão entendendo? Eu e você precisamos ser assim mais cuidadosos com aquilo que eu deixo entrar na minha mente. Sabe, queridos, essa é a grande batalha aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós temos, por exemplo, João capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito. É profundo esse texto. Está falando de quem nós somos dele, ele, nós. Então nós sabemos que nós temos esse propósito de frutificar. Só que frutificar não é resultado de esforço. Certo, queridos? Frutificar é resultado de quem eu sou. Se eu sou um galho na videira, eu sou parte da videira. Por eu ser parte da videira, no tempo certo, aquele fruto vai acontecer. Não preciso fazer força para isso. Quantos estão entendendo? É por isso que o que o Espírito gera em nós é chamado de fruto. Não é fruto, não é resultado de esforço, resultado da natureza. Mas aquilo que a obra produz é chamado, aquilo que a carne produz é chamado de obra. Tem que suar, eu tenho que fazer. Sabe, queridos, uma das marcas do pecado na humanidade é o homem vai comer do suor do seu rosto. Mas o poder da redenção está em vigor. Você não precisa mais comer do suor do seu rosto. Não significa que nós vamos deixar de trabalhar, porque isso é bíblico, honra a Deus. Né? Uma das verdades da reforma protestante é que trabalhar é adorar. Então, sabe? Mas a verdade é que não é mais fruto do seu esforço. Quantos de nós já aprendemos que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores? Há uma riqueza que você conquista, mas o custo é alto para manter isso. Entende? Você entra numa roda, e ainda que você seja o patrão, você não tem toda essa liberdade. A gente acha que um patrão tem. A verdade é que o que o Senhor quer fazer em nós não é fruto do nosso esforço. Quantos estão entendendo? Isso é performance, né? Isso anula a graça. Nós não estamos falando aqui de uma graça que só te limpa. Estamos falando de uma graça que nos limpa e nos transforma. Nós já aprendemos também, você provavelmente já sabe isso que nos alcançou. Então nós temos misericórdia e graça. Há uma diferença entre elas. Eu aprendi dessa maneira. A misericórdia é assim: você está dirigindo o seu carro numa rodovia que você pode andar a 80 por hora, mas você passou a 160. E assim, o detalhe que agravou o seu pecado, o meu pecado, é que a gente passou a 160 por hora nessa rodovia de 80 na frente de uma viatura. Vocês acham que daí azedou o caldo mesmo? Aí lá na frente uma viatura te parou e falou: você passa o dobro da velocidade permitida. Então você tem que receber uma multa de R$1.000. Mas eu vou agir de misericórdia com você, o policial disse. Eu não vou te dar a multa.
misericórdia é isso. Eu e você merecíamos uma punição, merecíamos um castigo, merecíamos a morte, mas ela não foi nos dada. Você não recebeu o que merecia, e eu também não. Glória a Deus por isso. Só que a graça ela é um pouco mais escandalosa. As duas coisas são importantes, não estamos pondo uma contra a outra, elas são complementares. A graça é assim, o policial olha para você e fala, ó, eu vou usar de misericórdia, você não vai receber a multa, tá certo? Você, glória a Deus, aleluia. Ele fala, e eu também vou derramar graça sobre você. O R$ 1.000 que você tinha que pagar e não pagou, agora eu estou te dando ele. Você diz, meu Deus, eu tinha que pagar isso, você fez eu não pagar, até aí já estava maravilhoso, agora você me dá isso, eu não mereço. Então a misericórdia é você não receber, eu não receber o que eu merecia, e a graça é eu receber aquilo que eu não merecia. Quantos estão entendendo, queridos? Agora olha que notícia maravilhosa, o evangelho é isso, é uma boa notícia. Que notícia maravilhosa. A gente não precisa pagar a multa que eu era culpado e eu ainda tenho dinheiro para gastar. Sabe, queridos, eu e você não precisamos mais ficar pagando uma conta que está paga. Uma vez que eu morri para minha velha natureza, uma vez que Cristo me crucificou com Ele na cruz, porque eu disse sim, a cruz está vazia, não está? A cruz de Cristo está vazia, sim ou não? Nós cantamos isso aqui. Mas e a cruz que você foi morto? Ela está vazia? Ela precisa estar vazia, porque aqueles que morreram com Cristo ressuscitam com Ele. Então, muitas vezes nós estamos do lado errado da cruz. A cruz está ali, eu vou até ela, eu digo não para mim mesmo, eu me batizo, nós aprendemos isso. Tivemos o batismo aqui, recentemente, eu celebrei lá, pela rede social, vendo vocês, junto com o pessoal da Rede 2. Nossa família crescendo, amém? Isso é maravilhoso. Então isso aconteceu, nós viemos aqui, nós vivemos o evangelho da salvação, isso é maravilhoso, isso nos salvou, nós entramos pela porta. Agora nós precisamos viver a partir daqui. Esse é o lado certo da cruz para nós. Então agora nós não lutamos mais contra o pecado, porque a nossa nova natureza não deseja pecar. Agora a nossa luta, ou melhor, o nosso desafio é manter a nossa fé, continuar correspondendo ao Senhor. Então, de outra maneira, a explicação seria, você não precisa entrar nesse ambiente quando ele está escuro, tentando tirar a escuridão para todo lado, sai escuridão. Não, você não precisa focar em tirar isso aqui. Acenda uma luz que ela vai tirar tudo. Quantos estão entendendo, queridos? Esse é o nosso desafio de ser profético. Ser profético é você olhar para o Brasil, que é marcado de corrupção e tantas outras coisas, nós poderíamos ficar aqui. Você olhar para isso e começar a perceber o que é que tem de precioso no meio disso tudo, porque existe muito ouro no lixo. E um pedacinho de luz, um pedacinho de fósforo aceso pode iluminar. As trevas nunca vão vencer a luz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, Romanos 8 diz isso para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, onde o pecado foi muito, superabundou a graça. Em outras palavras, querido, o que a Bíblia está dizendo para nós é, não importa o tamanho da sujeira e da bagunça que o pecado fez. A capacidade do pecado de estragar ainda não é maior do que a capacidade do amor de Deus cobrir, consertar, transformar e te lançar para um novo destino, amém? Sabe, porque senão muitas vezes nós vamos viver debaixo de acusação. O diabo não tem o poder de nos condenar, ele nos acusa. Quem condena somos nós mesmos. A Bíblia diz, não sejamos juízes, não julgue, ame o próximo como você ama você. Então aprenda a entender o amor que Deus tem por você. Queridos, um dos objetivos que eu entendi de Deus para essa noite é que você saísse daqui se sentindo mais amado e precioso. Um dos grandes desafios da nossa geração hoje é essa luta contra o humanismo, o homem em primeiro lugar. Não é pecado se me dá prazer, sabe essas frases? Meu corpo, minhas regras. Sabe, quando eu estou no centro, é o que eu quero. Puxa, então quer dizer que eu não posso ser feliz? Então não é essa desculpa que muitas vezes a velha natureza usa. Quantos estão entendendo? Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando que quando Jesus pagou um preço por nós, Ele agregou um valor em nós. Não é um valor nosso, mas é um valor que está em nós.
Então será que eu e você conseguiríamos honrar as pessoas, não porque elas são, mas por quem elas podem se tornar? Será que eu e você poderíamos chamar o ímpio de irmão? Não é um grande desafio para nós? Chamar a prostituta de irmã? Isso é escandaloso. Não entra na nossa mente religiosa, não é verdade? Mas a verdade é que a graça é escandalosa, ela é superabundante. Quando nós olhamos aqui para esse texto, querido, o filho mais novo, ele pede para o pai a parte dele da herança, não é verdade? Nós focamos aqui, muitas vezes, falando sobre o filho mais novo, o filho mais velho, mas essa parábola não é sobre um filho pródigo. Essa parábola é sobre um pai pródigo. O filho pródigo foi um filho que desperdiçou, pegou tudo que tinha no tempo que não era o tempo devido. Que ele estava querendo dizer é: pai, eu prefiro você morto, mas já que você não morreu, me dá logo a herança, eu estou vazando, eu não quero você, eu quero que você tenha para me oferecer. Vocês acham que isso é uma ofensa tremenda? Pessoas chegam aqui e falam: pastor Fábio, pastora Ana, líderes da igreja, o que vocês têm a nos oferecer? E a gente quer isso, nós não queremos ter família com vocês, nós só queremos o que vocês têm para nos dar, a bênção. Ofende a gente, você fala: meu Deus do céu, não entenderam nada. Sim ou não, querido? Sou só eu, me ajuda aí. Então é isso que o filho mais novo faz. Antes do filho fazer isso, o pai já tinha perdoado ele, porque é um pai pródigo, é um pai, entre aspas, né, desperdiçador. Quem olha fala: esse cara, metade da vida dele pelo menos, ele está entregando para ele, porque ele tem uma herança que ele construiu durante toda a vida. Então metade dessa herança equivale a metade da vida dele. Ele está dando, ele nem contestou, não falou nada, ele nem corrigiu, nem falou umas verdades. E o filho vai e desperdiça tudo. Mas quando esse filho volta, na verdade não é ele que está voltando, é o pai que está indo. Ele nem chega na casa, o pai já vai encontrar ele lá fora, lá longe. Quando ele chega, ele fala aquilo que ele propôs no coração: pai, me perdoa, eu pequei contra você, eu pequei contra Deus, eu já não sou mais digno de ser chamado filho. Por que eu não sou digno de ser chamado filho? Porque eu fiz, o que eu fiz me desaprovou. E eu e você muitas vezes lidamos com a nossa vida com Deus dessa maneira. A minha capacidade de errar e me tirar da mesa de comunhão com o Pai é maior do que a capacidade de Deus de consertar tudo. Quando eu e você, que nascemos de novo da natureza de Deus, ainda dizemos que somos pecadores, o que a gente está dizendo é: Deus não soube muito bem o que fez, ou Ele não foi capaz. Essa é a verdade. Isso não significa, queridos, que eu e você não vá pecar, entenda. Mas isso significa que não é a minha natureza mais. Eu não sou mais um pecador lutando para não pecar, agora eu sou um santo lutando contra o pecado, mas a minha maior motivação é corresponder o bem, corresponder à luz, andar na luz. A Bíblia diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para eu me manter filho de Deus, me manter nesse lugar, não é o que eu faço no sentido de obras, é o que eu faço no sentido de crer. E nós aprendemos aqui que fé, acabamos de aprender que fé é rendição. Quando eu me rendo, quando eu entrego, é isso ou não é que nós aprendemos? Sabe, queridos, aí esse filho chega: pai, eu não sou digno, me trata como um dos teus trabalhadores. Você percebeu no texto que o pai nem responde o filho? Ele nem entra nesse diálogo. Vamos ver lá, vamos lá para eu não falhar aqui. Lucas 15, e qual que é o versículo? O filho disse, versículo 21, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ele nem responde o filho: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloca um anel no seu dedo, calçado nos pés, traga um novilho gordo. Querido, o pai não quer saber. A gente perdeu metade da herança, porque o filho queria o que o pai tinha para oferecer e não o pai. Mas o pai não quer o que a gente tem para oferecer antes de querer nós. Quem você é mais importante do que o que você faz. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Dá um sorriso primeiro, que está um pouco tenso aqui. Dá um sorrisão. Esforça aí, irmão. É pela fé. Não é hipocrisia, tá bom? É profético. Dá um sorriso profético. Traz ele à existência. Fala: ó, o pai não quer o que você faz antes de quem você é.
Você não faz para ser aceito, você faz porque você já foi aceito. As boas obras são maravilhosas, são importantes. Algumas pessoas acham, nós estamos no tempo da graça e não existe lei mais. Mas Romanos 8 diz que ainda existe lei. Os 10 mandamentos ainda existem, nós ainda temos que obedecer eles. Só que agora, querido, eu e você não estamos olhando para as regras para cumpri-las. Agora eu e você entramos num relacionamento com Jesus, recebemos dele graça, que é perdão, e que também é capacitação para eu agora cumprir tudo isso. Só que agora não é baseado nas regras, agora é baseado num relacionamento. Quantos estão entendendo disso? Glória a Deus, aleluia. É a partir de um relacionamento. Então não é pelo que você faz, é por quem você é. Então eu tenho que buscar ser. Não, você já é. Você aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus, levanta a mão. Você é uma nova criatura. A gente estranha, querido, que às vezes no espelho não mudou nada. Mas por dentro mudou, querido. Por dentro mudou. Esse corpo nosso é temporário, a gente precisa cuidar bem dele. Mas ele é limitado, ele tem prazo de validade. Agora o Espírito, a verdadeira vida é eterna. É eterno, querido. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim o homem ainda não entende essas coisas. Por quê? Você fala assim, meu Deus do céu, estou num velório, tá? O cara que eu conhecia está ali. Não, querido, não está ali mais. Aquilo ali é uma casca. E ele não está morto. Jesus, na frente de um túmulo de 4 dias, ele fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como assim? Como assim? Jesus não sabe interpretação de texto, ainda que morra, viverá? Não faz sentido. Claro, querido, interpretar as verdades espirituais com o parâmetro natural, você não entende. Entende? Ou não entende, não é verdade? Quantos sabem que a paz de Deus, ela vai além do entendimento humano? Quantos já aprenderam isso? A paz de Deus vai além do entendimento humano, a Bíblia diz. Isso significa o quê? Que para eu experimentar a paz de Deus, eu preciso abrir mão do meu direito de entender. E se a paz de Deus vai além do entendimento humano, e você ainda quer entender todas as coisas, o que você está dizendo é, eu não quero experimentar a paz de Deus, eu quero entender. Mas em alguns momentos você não vai entender e experimentar a paz, você tem que escolher entre um e outro. Quantos são aqueles que estão valorizando mais o amigo do que a discussão? Mais importante manter o relacionamento do que provar que eu estou certo. Esses são os filhos maduros de Deus. Esses são aqueles que estão aprendendo que o que realmente tem valor são as coisas que não se veem. Sabe, todos nós vivemos processo. Eu estou vivendo um processo, você também. A vida é feita de processo. Deus trabalha através de processo. Jesus viveu o processo na vida dele. O filho aprendeu a obediência pelo que sofreu, a Bíblia diz. Sabe o que acontece? Eu e você, se a gente não tomar cuidado com essa ânsia de entender tudo, de explicar. Eu não estou aqui pregando um evangelho irracional. Você sabe, apresente ao Senhor o seu corpo como um sacrifício vivo. Esse é o seu culto racional. Vai fazer sentido para você, mas a mente precisa ser transformada. Porque Deus não vai derramar sobre você um vinho novo se o odre está velho. Entende? Ele não vai te derramar uma bênção que na verdade vai se tornar uma maldição te quebrando. Porque o vinho novo no odre velho, ele vai fermentar e vai quebrar o odre e vai perder o vinho. O que ele quer fazer é, deixa eu trabalhar em você, porque eu tenho algo para derramar, mas com essa mentalidade não é possível. Gálatas diz, ainda que enquanto o herdeiro ele é filho, ele é dono de todas as coisas, mas enquanto ele é imaturo, enquanto ele é menor de idade, ainda que seja dono de tudo, ele não tem acesso a nada. Porque você não dá um carro com uma criança de 10 anos. Ainda que ele tenha vontade de dirigir, ele não tem capacidade, estrutura para administrar bem essa bênção. E isso que no começo se torna bênção, no final acaba em maldição. Quantos sabem disso? Quantos estão entendendo? Então, queridos, no processo de Deus, muitas vezes nós estamos assim com essa expectativa de chegar lá. Eu ouvi essa semana lá na minha célula, um irmão nosso falou as definições, né? Depressão, excesso de passado. Quantos já ouviram isso? Ansiedade e excesso de futuro. E tinha do presente que eu não lembro, você lembra? O estresse. Estresse é excesso de presente.
Então é isso, no processo, aí nós estamos assim, ansiosos, eu quero chegar lá logo, é aquilo que eu vou conquistar. Mas sabe, queridos, às vezes nós estamos olhando lá e Deus não está com o objetivo daquilo que você vai conquistar, ainda que isso seja maravilhoso, sempre tem recompensa. Mas mais do que o que você conquista, é quem você se torna na caminhada. Eu tenho repetido isso várias vezes na nossa igreja e tal, só que eu descobri uma coisa melhor. Mais do que o que você conquista, mais do que quem você se torna na caminhada, é quem você recebe no início. Qual foi a primeira coisa que você fez para começar na nova vida? Você recebeu alguma coisa. O que você recebeu? Vou te ajudar. Você recebeu alguém. Jesus. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguma coisa que exista melhor do que Jesus? Isso é graça. Eu não fiz nada para merecer. Eu não vivi uma vida maravilhosa. Eu não converti multidões para receber Jesus. Eu recebi Ele no início. Ele me amou enquanto eu ainda era pecador, a Bíblia diz. Então eu recebo Ele agora, e agora eu construo algo com Ele. Então entenda, as boas obras são muito importantes, nós só precisamos colocar elas na posição certa. Eu não faço para merecer, eu não faço para ser aceito. Eu fui aceito, foi pela graça, foi porque simplesmente eu criei que eu tinha uma dívida e alguém pagou no meu lugar, e eu aceitei isso. Eu não vou pagar essa dívida de novo, eu nem tenho condição. Então eu recebi, eu entrei. Paulo diz, a minha vida está escondida em Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus, é por isso que eu sou filho também. E agora com Jesus, querido, tudo muda. Porque você já parou para pensar que Jesus estragou todos os velórios que Ele foi? Inclusive o dele mesmo. Ele estragava os velórios, estava todo mundo comendo pão com mortadela. Não sei se aqui é assim, né? Mas lá na nossa região, pão com mortadela. Jesus chega daqui a pouco, gente, vamos todo mundo para casa. Não tem defunto mais, nós não podemos ficar aqui comendo pão com mortadela. É só para quando tem velório. Agora já acabou o velório. Chega assim, ser engraçado. Você fala, que massa. Sim ou não? Jesus era esse cara. Ele é esse cara. Então, queridos, voltando para o texto aqui, a gente aí caminhando para o final, né? Não, agora já não valeu mais. Foi forçado. É pela graça, irmãos. Viram para quem está do seu lado? Falou, já foi aceito. É brincadeira, queridos. Que coisa boa, né? Você está em família ou não? Eu estou super em casa aqui. Estou falando coisas que eu não falo, né, Elton? Queridos, esse pai aceita esse filho. Ele nunca perguntou para o filho se tinha sobrado alguma coisinha. Ele nunca perguntou para o filho, o que foi que você fez? Agora voltou, né? Muitas vezes, querido, eu e você somos o irmão mais velho. Sabe por quê? A gente começa pelo que Jesus fez. Então eu recebo Ele, daí eu começo a ficar bom. Porque com Jesus do nosso lado, quem que não fica bom, não é verdade? Eu vou ficando bom. E agora, como eu sou bom, as coisas maravilhosas que eu estou experimentando, eu estabeleço um padrão. Então eu que entrei pela fé na graça, mas que agora estou bem de obras porque a graça me permitiu, agora eu quero que o outro não entre mais pela fé, eu quero que ele entre pela obra. Não pode ser que ele estrague aquilo que a gente está construindo. Não é muitas vezes dessa maneira que a gente pensa? O filho mais velho, ele não está preocupado com o pai, ele está preocupado com o dinheiro que o irmão que teve mais coragem do que ele pediu e gastou e desperdiçou, e agora veio para receber mais um pouquinho. Você entende, queridos, que esse texto não é sobre o pai, não é sobre os filhos, é sobre o pai? Quando você e eu descobrimos que a graça não tem a ver com quem recebe, tem a ver com o coração de quem está dando. É ou não é? Eu estou falando isso porque eu vejo isso na Bíblia. Por exemplo, tem uma parábola lá, se eu não me engano Jesus contou essa parábola, depois o pastor Fábio corrige isso. Mas um senhor precisava de uns trabalhadores e ele vai contratar gente. Ele começa de manhã, ele contrata uns, depois ele percebe que precisa de mais gente, vai e contrata mais. Quantos se lembram da parábola? É isso mesmo? Confirma aí para mim, é isso mesmo? Ajuda dos universitários. Então, de tarde, no meio da tarde, ele contrata mais gente, e logo que está para acabar o serviço, ele contrata ainda mais uma turma.
Aí no final do dia ele vai pagar, e intencionalmente ele começa a pagar os que trabalharam menos, os que foram contratados por último. E aí um exemplo, ele começa a pagar, a diária era R$100, começou desde cedo, foi concordado com ele, você pode? É R$100 o dia, não, eu posso, vamos. Só que o que trabalhou meia hora, 1 hora só, que foi contratado já no finalzinho da tarde, ele é o que vai receber primeiro na fila, e os outros estão lá atrás, vamos ver quanto que ele vai receber, né? E o Senhor está aqui, ele dá R$100 para o cara. Então olha só, eu e você estamos ali atrás na fila, fizemos por merecer, trabalhamos o dia inteiro. E com o nosso coração, nosso não, porque nós nascemos de novo, não é verdade? É até difícil ser humilde quando a gente é perfeito, não é? Não é? É só brincadeira, gente. Você entendeu? Então ele está aqui, pagando. O outro já está lá, bom, ele concordou comigo 100, mas aquele ali fez bem menos do que eu, recebeu 100, então certeza que eu vou receber mais. Chega na hora, ele recebe 100 também, ele paga todo mundo de acordo com aquilo que ele... Aí o que trabalhou o dia inteiro vai reclamar, é isso mesmo, não é? O que o Senhor fala? Por que os seus olhos são maus quando o meu coração é bom? Em outras palavras, ele também diz, eu não posso fazer o que eu quero daquilo que é meu? Então se o perdão é de Deus, se é só Ele que é perfeito, nós não somos os reguladores da graça. Ela é superabundante. Sabe o que é uma coisa superabundante? Não se contém. Você vai enchendo esse copo, 1 hora o limite dele não segura mais, aí começa a transbordar. Aí você vai tentar segurar, pode pôr outro copo embaixo, daqui a pouco ele vai encher de novo. Superabundante é isso, é por isso que a graça é um assunto maravilhoso e desafiador. Às vezes a gente quer entender, aí eu não tenho paz, porque a paz de Deus excede o entendimento humano. Está fazendo sentido para você? E aí, querido, esse pai nem entra na conversa de merecimento. Ah, agora me façam um escravo. Não, ninguém é escravo. Jesus, em João 15, ele fala isso. 3 vezes, eu não chamo vocês de escravo, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu quero que vocês saibam. Eu não quero um relacionamento de chefe e funcionário, eu quero um relacionamento de amigo. Eu morri por um relacionamento. Jesus morreu. Olha só, queridos, ele diz assim na Santa Ceia, esse pão é o meu corpo partido. O pão partido é o meu corpo entregue. O que é o símbolo da mesa, do pão? Não é comunhão, não é relacionamento com o Pai, com os irmãos? Sim ou não? Não é isso, queridos? Então Jesus está dizendo que Ele pagou um alto preço para que a gente pudesse viver em comunidade, para que a gente pudesse ter família. Tem um texto da palavra que diz, antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo, nós somos família. A oração do Pai Nosso não é uma oração individual, porque fala do Pai que é nosso, nós estamos orando junto. Quando eu oro Pai Nosso sozinho, Deus vai perguntar, eu sei quem que está orando. E sabe, eu não estou falando para um chefe, eu estou chamando alguém de pai. E se eu estou orando com alguém, chamando alguém de pai, a única pessoa que vem do meu lado orar comigo, e nós temos o mesmo pai, são os meus irmãos. Faz sentido ou não? Então nós estamos aqui, nós somos tudo irmão. Só que Jesus mostra que o desafio que é da gente lidar bem com os nossos irmãos, que a gente não viver a graça. Entende? A graça não tem a ver com a gente, tem a ver com o coração de quem dá. Então aí, queridos, o que acontece? O pai perdoa o filho, ele nem precisa falar que perdoa, a atitude dele já mostra isso. Ele restaura, ele restitui, ele põe o filho na mesma posição, como se não tivesse feito nada. E aí ele percebe que o filho mais velho não está ali. E ele espera o filho mais velho chegar? Não, porque o filho mais velho nem entra, ele está bravo. O pai também vai até ele. Sabe, se às vezes eu e você um dia nos identificamos como filho mais velho, a coisa boa de ser um filho mais velho é que o pai vai até nós. É igual, por exemplo, a coisa boa da morte, que só quem está morto pode ressuscitar, sim ou não? Então por que nós temos uma grande oportunidade no Brasil de cura, de milagre, porque o SUS não está dando conta mais, não é verdade? Por que eu acabei de falar aí dos americanos, eles estão vindo, a gente já tem ouvido isso, tem sido um sinal profético. Tem um avivamento, ele vai vir do Brasil, nós estamos abençoando isso, nós estamos honrando isso, nós estamos...
Sabe, queridos, porque se acontecer alguma coisa aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pode ser alguma coisa que vai tocar os próximos 2000 anos, se Jesus não voltar antes. Eu creio muito nisso. Eu estou crendo assim muito nisso. Não. Eu comecei essa vida com Jesus, crendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Então o padrão é daqui para cima. Então, se a pessoa tem câncer, ela nem morta não está, o que é isso para Deus? Sim ou não? Então eu não sei você, eu preciso me arriscar mais. Eu preciso me arriscar mais. Se eu tenho Deus dentro de mim, qual a dificuldade de eu ouvir Ele falar para alguém que está do meu lado? Sim ou não? Quando você tem Deus dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, Ele é o Espírito da verdade, Ele te lembraria de todas as coisas que Jesus falou, só aí já está bom, mas Ele fala, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Você que está na sua faculdade de exatas e não passa em cálculo, o Espírito Santo pode ser o seu professor. Você está com qualquer dificuldade, Ele sabe todas as coisas. Você procurar no original grego, a palavra todas, de todas as coisas, significa literalmente todas as coisas. Tudo é tudo. Mas será? Não, querido, já está ali, é tudo. Tudo é possível ao que crê, mas será? Não, sim, querido. Só que já não é mais possível para você, porque você, será? Você já não está crendo, então vamos mudar primeiro. Você crê, então tudo vai ser possível. Quantos estão entendendo? Aí o pai vai até o filho mais velho fala, eu estou aqui servindo tantos anos, você nunca me deu, nunca abri. Ele diminui o padrão. Sabe, aquele que tem pai, mas não reconhece que tem pai, ele sempre vive como um escravo, mesmo morando na casa do pai. Eu tenho percebido isso. Eu tenho 27 anos, tem 4 anos que eu estou no ministério em tempo integral. Eu abri célula com 13 anos, tenho aprendido muito de lá para cá. Só que eu tenho percebido assim, desde criança, graças a Deus, envolvido na igreja, meus pais e tal, na época do pastor Mano, né, lá em Mandaguari, nossa, o que nós vivemos lá, não está escrito assim, não está mesmo, é uma coisa, e assim, uma cidade de 35 mil habitantes, a gente tinha lá 1000 células, tocava 10 mil pessoas na cidade, então, assim, de tanta gente que eu pude ter uma escola de observar a vida das pessoas, e sabe o que mais, assim, me admirou em algumas coisas? Foi gente que tinha anos de caminhada, que estava na casa do pai, que estava na presença do pai, mas que nunca conseguia desfrutar disso. É esse filho mais velho, sabe, ele é religioso porque ele mantém a pose, ele não tem coragem de pedir a herança do pai, ele tem vontade, mas ele não tem coragem. Não tem coragem de deixar a presença do pai. Se ele deixa a presença do pai, e é por mérito, ele não tem mérito mais, ele não tem herança. Quantos estão entendendo? Não sei se você pensa isso também comigo. E aí o que acontece? Ele mantendo a pose que ama o pai. Mas a verdade é que ele não vai falar com o pai assim, ô pai, o senhor não merece isso aí não. Ele não põe o pai em evidência. Olha o que esse menino fez, o senhor não merece essa decepção que o senhor. O que ele fala é, pai, sabe quando o evangelho que não é evangelho, eu estou no centro? Pai, eu trabalhei, eu fiz por merecer, eu paguei um preço que ninguém pagou. E o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. E o pai nessa hora fala, filho, o que é meu é seu. O que é meu é seu, só que o seu irmão estava morto e voltou à vida. O que ele está dizendo? Coisas são mais importantes, pessoas são mais importantes que coisas. Sabe, Jesus, ele dava umas provocadas nessa área. Vocês se lembram daquele demônio que era vários, né? Que pediu para Jesus, então não nos manda para qualquer outro lugar, manda a gente para aqueles porcos ali. Quando se lembra dessa história? Aí os porcos descem assim, ó, e morre tudo afogado. Quantos assim, igual eu, já pensaram, o que aqueles caras que criavam os porcos agora fizeram para ganhar a vida? Porque perdeu a renda deles. Para libertar uma pessoa, Jesus acabou com o negócio do outro. E a Bíblia diz que Jesus não pôde ficar naquela cidade. Eles expulsaram Jesus daquele lugar, porque os porcos tinham morrido. Não é hoje só que o mundo está feio, não. Naquela época eles já estavam valorizando porco mais do que gente. Porque isso, queridos, não tem a ver com o Brasil,
Isso não tem a ver com o povo daquela época. Isso tem a ver com uma natureza deformada pelo pecado. Entende? Só que em Jesus isso foi resolvido. Nós estamos agora do outro lado da cruz. Então esse filho está ali e o pai está tirando o foco dele. O pai não gasta tempo falando com ele sobre ele. O pai fala: filho, nós deveríamos nos alegrar por outro motivo. Queridos, os dois filhos, o filho mais novo, ele queria o que o pai tinha e não queria o pai. O coração dele não era conectado com o pai. O filho mais velho estava na presença do pai, mas não conhecia o coração do pai. Eu e você podemos estar na igreja todo domingo, na célula toda quarta, terça, quinta, sexta, na oração todo sábado de manhã. Nós podemos fazer um monte de coisa. Se o meu coração não é conectado com o coração do pai, se não é por um relacionamento, pela regra, pela lei, nunca vai acontecer. A lei só serviu para mostrar que a gente precisava de um Salvador. Aí Jesus veio, salva a gente e fala: agora vamos, gente. É a partir daqui. Quantos estão entendendo, queridos, que a travessia pelo Mar Vermelho é um batismo de arrependimento? Eu deixo o mundo, eu deixo a escravidão e o pecado, eu começo a viver numa terra que é difícil, querido, mas que eu tenho o milagre da provisão todo dia. A sandália no pé não vai ser gasta. Hoje o seu tênis vai ser gasto, mas Deus pode te dar outro. Nós continuamos vivendo nesse tempo de provisão diária. O maná, o pão nosso de cada dia. Só que aí, queridos, aqueles que continuam com o coração conectado com o Pai, que não fica reclamando pelo aquilo que eu não tenho, ainda que está faltando água, está faltando um pouquinho de carne na sua dieta, como o povo de Israel reclamava, mas eu não fico reclamando disso, eu fico olhando porque, cara, pode ser que a gente não tenha carne, mas vamos olhar para o lado de cá. A gente não toma sol, porque tem uma nuvem. A gente não precisa ficar comprando sandália. Tem 40 anos que eu estou com essa aqui. Dá uma olhada aqui, os pelinhos estão aqui ainda da borracha. Todo dia eu acordo, eu não preciso suar, trabalhar. Nós estamos viajando e comendo todo dia. Isso é ser profético. Ser profético é estabelecer essa cultura de encorajamento. A Bíblia diz que Deus é entronizado no meio dos louvores. Louvor é reconhecer quem Ele é. Louvor é o resultado de um coração grato, satisfeito com o Senhor. Meu Deus, o Senhor é tão bom. Muito obrigado. Sabe quando você toma uma água gelada, você está com muita sede, você faz assim? Esse é um louvor. A Bíblia diz que quando você reconhece, Ele é entronizado, Ele é colocado num lugar de autoridade, de honra. Entende? Agora, se Deus é entronizado quando a gente reconhece, quando a gente louva, quem a gente está entronizando na reclamação? Porque reclamar, querido, a gente tem um bom motivo para reclamar. Só que a gente tem que tirar Jesus da equação. Quantos estão entendendo? Eu só estou liberado para reclamar se eu tirar Jesus. Então vamos tirar Jesus, aí a gente reclama. Aí nós já vamos afundar de vez mesmo. Mas enquanto eu tenho Ele, querido, se Ele é tudo para mim, de fato, é assim, se Ele te aceitou, qual rejeição que vai mexer com a sua alma significativamente? Se a gente fosse jogar bola, tá aqui, nós estamos jogando bola. Nós vamos começar a jogar bola. Aqui tem uma quadra, tá todo mundo aqui. Eu, o pastor Fábio, o Elton, você que é bom de bola, você que é ruim. Nós está tudo aqui. Aí estão dividindo os times. Escolheram todo mundo, eu fiquei para trás. Rapaz, me rejeitaram. Doeu aqui dentro, aqui, ó. Aí beleza, não vou começar o jogo, ninguém me escolheu. Mas daqui a pouco entra ali pela porta o Neymar. E ele fala: não, eu vou jogar com o Rafa. Eu não estou nem aí se você disse não para mim. O Neymar me escolheu. Eu sou do time dele, nós vamos fazer gol. Se Jesus escolheu você, que tipo de rejeição pode te abalar? É ou não é, querido? Faz sentido isso para você? Assim, essa é uma das coisas que eu fico pensando, que Deus fica me ministrando. Porque às vezes a gente deixa de vir na igreja porque tem um irmão que não está muito legal comigo. Quando eu deveria ir, a primeira coisa que eu faço é procurar ele e falar: vem cá, cara, eu não quero falar nada com você, eu quero te dar um abraço, eu estou com tanta saudade de você. Quantos entendem que isso aí pode transformar algo? Esse filho mais velho está no merecimento, está na lei, está na performance. Sabe, queridos, olha só o perigo. Ele estava na presença do Pai, ele dormia com o Pai, comia com o Pai, ele não conhecia o coração do Pai.
Já parou para pensar, eu e você viver 80 anos nessa igreja, experimentando todos os avivamentos, mas eu sempre na presença de Deus, mas eu sempre fiquei pensando que eu merecia um pouquinho mais. Eu ainda estou fazendo por merecer. Eu ainda estou esperando o que Ele pode me oferecer. Ele te deu a melhor coisa no início, quando você só se aceita, você acredita, pronto, não precisa fazer nada, aceita Jesus, recebe Ele, é presente. Esse é um pai desperdiçador. Ele não está nem aí com a herança. Ele é o Deus da graça, a graça que transforma. Eu não sei você, mas quando alguém manifesta tanto amor na minha vida, eu não consigo nunca mais na minha vida falar mal dessa pessoa. Esse dia teve um irmão nosso lá em Mandaguari, e o povo falando mal dele e tal. Quase que eu estava entrando na bobeira de pensar naquilo que os outros estavam falando. E na hora eu fiquei lembrando, esse cara, quando eu fiz o meu encontro com Deus, ele estava lá pregando, foi uma bênção na minha vida. Esse cara, quando eu mudei para Cambira, a gente nem era tão próximo. Ele me ligou e falou: Rafa, eu quero ofertar na sua vida. Sabe, não é porque eu sou escravo dele, porque eu tenho que fazer, porque ele fez por mim, que eu estou com o rabo preso, nada a ver. É porque, cara, esse cara me amou, a graça na vida dele me alcançou. Ele não precisava. Eu não merecia, mas ele também nem precisava, só que ele quis. Então quando eu lembro para ele, não tem como eu falar mal dele. Ele pode cometer o pior pecado hoje. Ele fez, está feito. Ele não é o que ele faz. O diabo chama a gente pelo nome do nosso pecado. Deus chama a gente pelo nome do DNA que Ele deu para nós. Você é um filho meu, uma filha minha. Bem, queridos, assim, dessa maneira a gente vai viver uma vida tão leve. Dessa maneira, quando o pastor, a pastora pedir para você servir em qualquer área, você não vai ficar assim: ah, mas ontem eu não orei, rapaz, foi uma correria, será que eu estou pronto? Tem a ver com a gente, nós somos café com leite. É ou não é? É o que ele faz? Quando eu e você sabemos, quando eu e você somos fortes, ele é fraco, mas quando eu sou fraco, ele é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É ser vulnerável. Sabe, humildade é isso, é ter uma identidade equilibrada. Humildade não é você andar com a roupa rasgada. Humildade, ser simples não é ser simplista. Então, humildade é ter uma identidade equilibrada. João Batista é um belo exemplo, porque Jesus falou que ele era o maior entre os nascidos de mulher. Tá certo que nós já somos maior do que ele, porque agora nós já somos nascidos de Deus, tá certo? Mas vamos pôr no plano natural. O João Batista, as pessoas chegavam e falavam: ele é Cristo, ele é Jeremias, ele é um dos profetas, ele é Elias. Não é isso que falavam dele? Eles queriam, o povo sempre quer dar uma identidade, pôr um rótulo na gente. É sempre assim, não é maldade do povo, é a culpa, é o que o inimigo quer fazer, ele vai usar alguém. Nossa luta não é contra pessoas, nós já aprendemos isso. E aí as pessoas falavam: ele é fulano de tal, ele é um dos profetas que ressuscitou dos mortos. O João Batista sabia quem ele não era, então ele fala assim: eu não sou o Cristo. A Bíblia diz isso, eu não sou. Eu e você servindo aqui na igreja como filhos que somos do lado do nosso Pai, não fazendo para Ele, mas fazendo com Ele. Não trabalhando ombro a ombro, trabalhando face a face, certo? Nós sabemos que nós não somos o Cristo, mas nós carregamos o Cristo. Nós sabemos que nós não resolvemos o problema das pessoas, mas nós podemos acessar o coração de Deus para as pessoas e manifestar isso. Nós sabemos que eu e você não somos um fim em nós mesmos, nós somos um canal, um meio, certo? João Batista sabia disso. Eu fui chamado para preparar o caminho, esse aqui é o que eu faço. Mas eu não sou o Cristo, eu preparo o caminho para Ele. Só que aí o povo continua insistindo, e aí só falar quem ele não era não bastou. Daí ele trouxe para fora quem ele era. Ele falou: eu sou uma voz que clama no deserto. Sabe, queridos, quando você sabe quem você não é, e quando você sabe quem você é, porque Deus falou quem você é, nada mais vai abalar você. Você não vai mais fazer as coisas para que as pessoas deem para você uma reputação que não é sua, que Deus não te deu, que não tem nada a ver com você, ainda que elas tenham boa intenção.
Se eu e você baseamos a nossa vida no elogio das pessoas, nós vamos morrer quando elas pararem de elogiar e começar a criticar. Quantos estão entendendo? Faz sentido para você isso ou não? Amém, queridos? João 15, ele diz assim: já não chamo vocês de escravos, o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Olha aí, Ele escolheu a gente. Não escolheu a gente porque a gente é bonzinho, Ele escolheu porque Ele olhou, Ele se agradou e falou: eu quero. Ele e ela. Eu escolhi vocês, chamei vocês para irem e produzirem fruto. Fruto não é resultado de esforço, resultado de natureza. Ele chamou você, você foi enxertado. A Bíblia fala isso em Romanos. Nós fomos enxertados, galho enxertado. A hora que enxertou, ligou a seiva ali, o sangue está passando. Você é natureza agora. Quantos sabem que aquele que não anda segundo o conselho do simples, se assenta na roda dos... Vamos lá, ajuda eu aí. Antes tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor. Dele medita dia e noite. Ele é como uma árvore, plantado na beira do rio. No tempo certo dá o seu fruto, não precisa fazer esforço. A sua folha não murcha, tudo quanto ele faz prospera. Não é fruto do esforço, ela só está na beira de um rio. Quem aqui nessa noite quer se colocar na beira de um rio? Quem aqui quer se colocar dentro de um rio? Tem uma água que vai até ao joelho, a gente sabe disso. Tem outro que vem um pouquinho mais para cima em algum lugar. Tem outro que vem no ombro. Mas tem um lugar que aí você já não toca mais o chão, que é fundo. Esse ano nós estamos indo para profundidade. Estamos ou não estamos? Eu converso com o Elton, ele fala para mim que para ele chegar no fundo ele tem que subir uns 17 metros. E é verdade, porque nós estamos afundando. Isso é bom. Há 2 anos atrás, querido, quando eu sentava 10 minutos para orar, para escrever o que Deus estava falando comigo, em 10 minutos eu escrevia 3 sermão. Agora gasto uma semana e escrevo meio. Eu fico desesperado, eu falo: oh, Deus, será que eu não estou relaxado? Ele fala: oh, é que eu afundei um pouquinho mais, você cavar um pouquinho mais no relacionamento comigo. Não é o seu esforço, não é gastar mais tempo, ainda que isso seja importante. Para você começar a ser mais leve, dá uma respirada assim, ó. Como você é um filhinho e uma filhinha do papai, eu vou te ensinar igual eu ensino os meus filhos. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Às vezes tudo que você precisa é fazer isso. Inspirar a presença de Deus em você. Jesus ressuscitado, ressurreto, ele sopra nos discípulos. Receba o Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo entra dentro deles, no mesmo instante Jesus fala assim: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, mas quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Todo judeu sabia, e naquela hora eles estavam em crise, que só Deus perdoa. Mas quando Jesus fala isso, ele está dizendo: você carrega Deus agora. Você é um representante dele. Você pode assinar por ele. Tem uns textos malucos na Bíblia. Tudo que você pedir em oração em nome de Jesus vos será concedido. Sim ou não? Esse texto está depois do texto da videira, no mesmo capítulo. Por quê? Porque se eu sou da natureza dele, quando eu estou pedindo algo, na verdade eu estou pedindo algo que é dele. Quantos têm a mente de Cristo? Todos que aceitaram Jesus. Então às vezes, querido, vai ser difícil discernir aquilo que é seu e aquilo que é de Deus, porque está entronizado essa mente, está entranhado, está harmonizado. Para encerrar, para a gente orar, eu quero falar rapidamente com você 2 coisas. Primeiro, Moisés e depois Abraão. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Não é esse o nosso objetivo nessa noite? Se tornar amigo de Deus. Por que esses caras se tornaram amigos? Porque eles conheciam o coração de Deus e não só o que Deus fazia. Eles tinham um relacionamento com quem Deus era e não com o que Deus fazia somente. Primeiro, Moisés. Um dia Deus está tão bravo com o povo de Israel que ele fala: Moisés, sai da frente que eu vou matar todo esse povo e vou criar outro a partir de você.
Moisés, eu imaginei ele pensando, eu conheço o coração de Deus, esse aí não, Deus deve estar me pregando uma peça, mas como eu sou amigo, eu não caio nessa, eu conheço ele. Ele fala, ô Deus, como que as outras nações vão olhar para o que o Senhor fez e depois falar, ah lá, ele matou. Moisés não está igual o filho mais velho falando dele, porque Deus falou, eu vou construir algo a partir de você. Era a chance dele, uau, agora eu vou ser um patriarca. Não, o coração dele é tão de Deus que ele fala, Deus, tem a ver com o que o Senhor quer fazer comigo, tem a ver que isso não combina com você. E Deus fala, puxa, é verdade, Moisés, como se ele não soubesse. Ele conhece o coração de Deus. Quem não conhece o coração de Deus, quando Deus fala assim, eu vou destruir esse povo, essa pessoa se levanta e começa a profetizar destruição. Ao invés de ir para Deus e falar, não, peraí, isso aqui não é você não. Vamos lá, o que o Senhor está querendo? Vamos desenvolver isso melhor. Abraão, a mesma coisa, Deus está passando para destruir Sodoma e Gomorra, quando se lembra da história. Mas daí ele fala, será que eu vou fazer alguma coisa sem falar para o meu amigo, Abraão? Por exemplo, eu vim viajar aqui para Curitiba, para a Fazenda Rio Grande, eu falei para os meus amigos, falei na minha célula, meus melhores amigos, falei, gente, esteja orando por mim, eu estou tão ansioso, vai ser muito bom, vocês estão comigo lá, eu vou fazer alguma coisa sem contar para os meus amigos? Sim ou não? Aí Deus, peraí, o Abraão, ele passa na tenda do Abraão, é no meio do caminho, e aí ele fala que vai destruir. O que o Abraão podia fazer? Agora é que eu vou estabelecer o meu ministério profético, vou correr lá no meio da cidade, vou profetizar o que Deus vai fazer, e quando Deus fizer, todo mundo vai ver que o que eu falei, eu tenho razão, eu estou certo, e aí está fechado. Nunca mais vou precisar trabalhar, só vou ficar cobrando para ler a mão das pessoas, porque daí já virou uma macumbaria, né? Mas Abraão não faz isso, porque ele conhece o coração de Deus, ele sabe que Deus não é isso. Ele fala, Deus, mas se tiver 50 justos, ainda assim o Senhor pode usar de misericórdia. Sim, Abraão. O amigo é assim, ele vai ouvindo, ele vai mudando. Abraão não mudou Deus, Deus se colocou numa posição onde ele queria que o Abraão crescesse como um amigo, que fosse mais íntimo, até o ponto de ele falar, então tá bom, Abraão, é porque você está pedindo, eu amo você, afinal de contas, né, nós somos amigos. Deus, mas se 45, isso 35, e 20 e tal, até que Deus destruiu. Porque não tinha esse número de justos, mas Abraão intercedeu. Sabe, querido, se eu e você não conhecemos o coração do Pai, a gente pode viver na presença do Pai, a gente tem tudo que o Pai tem, mas a gente nunca acessa. Porque acessar não é fruto de esforço, você não compra aquilo que já está comprado. Jesus pagou, fez todo um sacrifício, ele declarou, está consumado. Querido, não tem nada mais para ser feito, no sentido de obras, para ser aceito. O que eu preciso agora é só crer, é aceitar o que você faz, e agora eu vivo a partir daqui, do lado certo da cruz. Quantos estão entendendo? Amém? Vamos fazer um exercício rapidinho antes da gente orar. Fecha o seu olho, por favor. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você não pode desprezar nada do que passa aí na sua cabeça. Tanto pensamento, que é um diálogo que Deus quer iniciar com você e comigo, e às vezes a gente não está atento. Então, veja aí, olha para a sua mente agora. Deus está aí falando com você, na sua mente, é no seu pensamento, é no seu coração. É mais simples do que você imagina. Primeira frase que vier na sua cabeça, primeira palavra que vier na sua cabeça, talvez você vê uma imagem, talvez você vê um objeto, não fez sentido, você fala, nossa, você lembrou de alguém, você lembrou de um nome. Faça a seguinte pergunta: Deus, o Senhor quer me falar com isso? O Senhor quer mostrar para mim através disso, dessa frase, dessa palavra, desse versículo, dessa imagem, dessa lembrança? Agora pensa em algo bom sobre isso, relacionado a isso. Pensa em algo bom, assim, que você gostaria de ouvir. Revise aí na sua cabeça com seus olhos fechados, com essa coisa boa, resuma numa palavra boa ou numa frase. Deus ama você, ou Deus está feliz com você, ou
sei lá, eu vi um parquinho, eu achei que, poxa, tem muita alegria ali, então a alegria do Senhor é a sua força, ou Deus está te derramando alegria, ou Deus está me derramando alegria. Formule uma frase ou uma palavra muito boa sobre isso que você acabou de pensar. É tão simples. A gente fez tanto quando criança e a gente cresce e perde essa capacidade que Deus nos deu. Bem, querido, agora abre os seus olhos. Olhe para a pessoa que está à sua direita. Direita é a mão que você taca a pedra. Você não vai tacar a pedra. Só um exemplo. Você identifica a mão direita. Olha para a pessoa que está à sua direita. Ela está olhando para o outro, você não está conseguindo ver para ela. Então você vai ter que escolher alguém. Escolhe alguém para olhar para você sem olhar para essa pessoa que está do seu lado, não precisa levantar. Forme uma dupla rápida aí. Se não tiver ninguém do seu lado, olhe para quem está atrás. Se ainda assim não tiver condição, espera, a pessoa vai falar e vai ouvir, depois você vai fazer. A mesma pessoa, não tem problema. Bom, todo mundo tem algo para falar, não é verdade? Ou melhor, alguém aqui quer ouvir alguma coisa de Deus? Todo mundo quer ouvir algo de Deus, então tem alguém que tem algo para falar para você. Só que você também tem algo para falar para essa pessoa. Então fala agora para essa pessoa, explica para ela, pode falar, fala aí. Essa frase, essa palavra, fala, ó, eu ouvi isso, eu profetizo sobre você. Vamos lá, vamos lá. Onde o Espírito do Senhor está aí a liberdade, Ele está aqui. Nós estamos celebrando a sua tentativa. Não é performance, você já está aceito. Fala aí, você que não falou ainda, fala. Procura alguém e fala para a pessoa. Faz isso em nome de Jesus. Pode falar. Bem, queridos. Quem aqui, assim, ao ouvir isso, se sentiu bem ou se sentiu amado? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem se sentiu amado? Foi uma coisa boa? Eu imagino que você ouviu uma coisa boa. Não precisa ter feito sentido para você. Amém, queridos? Pode abaixar. Olha, nós manifestamos o amor de Deus de uma forma tão simples. Se você não tomar cuidado, você vai acreditar até que foi coisa da sua cabeça. Mas pode ser que seja, você tem a mente de Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, deixa eu orar por você.